Aleluia. Glória a Deus, amém? Como é bom, irmãos, nós podermos estar assim, juntos como igreja e podermos partilhar da palavra do Senhor, daquilo que está no seu coração para a sua vida como igreja. Hoje nós queremos trazer uma palavra que eu acredito que vai contribuir, que vai abençoar a sua vida, porque de alguma forma é uma verdade que todos nós a experimentamos. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: e quando Deus diz não? Nós não temos um texto base para essa mensagem, mas nós vamos observar alguns textos da palavra do Senhor. Mas nós temos sido desafiados a confiar na palavra que diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Você pode dizer amém? O nosso Senhor Jesus, ele declarou: se vocês tiverem fé e não duvidarem, e disserem a esse monte, lança-te no mar, isso será feito. E tudo quanto pedirem em oração, crendo, receberão. Aleluia. E ele ainda declarou: e tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes concederá. Sabe, meus amados irmãos, nós cremos nessas verdades e em outras semelhantes a essas declaradas pelo Senhor na sua palavra. No entanto, em algum momento de nossas vidas, nós lidamos com uma oração não respondida. É ou não é verdade? E quando isso acontece, como lidar com uma realidade como essa? Como lidar com a realidade quando nós oramos por uma cura que não se estabeleceu? Quando nós pedimos por um emprego que não se consolidou? Quando nós oramos por um marido, por um pai, ou mesmo por uma esposa ou uma mãe que não consegue libertar-se, que não consegue viver uma vida plena em Deus. Então, enfim, olha, como viver diante de uma realidade, de uma oração não respondida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, ele disse assim na sua palavra, olha: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Observe que Jesus aqui, ele não está sugestionando que isso poderá acontecer, mas ele está afirmando, ele está declarando, ele está dizendo: acontecerá. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é: mas e quando não acontece? Porque essa é uma realidade da vida. Mas e quando não acontece? Seria a palavra do nosso Senhor Jesus uma palavra duvidosa? Seria uma palavra a qual nós não deveríamos dar crédito? Será que podemos realmente confiar na palavra de Jesus? Podemos crer de fato nessa palavra? E se podemos crer, por que em dados momentos nós não recebemos? Por que em dados momentos, quando nós buscamos, não achamos? Quando batemos a porta, ela não se abre. Então eu queria chamar você nessa tarde para que você pudesse pensar comigo como lidar com o dilema de uma oração não respondida. E eu tenho plena certeza de que em algum momento da sua vida você teve que lidar com a realidade assim. Eu, em inúmeros momentos. Alguém disse certa vez o seguinte: se o pedido for errado, Deus diz não. Se ele for feito no momento, se não for feito no momento certo, Deus diz calma. E se você estiver errado, Deus diz cresça. Mas se o pedido
o momento e vocês estiverem certos, Deus diz, vamos lá, amém? Então é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Pedido, momento e ocasião certas para que nós possamos desfrutar dessa plena realidade em Deus, aonde aquele que busca encontra, aonde aquele que bate a porta vai se abrir, porque ele encontra aquilo que tem buscado, amém? Mas principalmente, eu quero chamar a sua atenção para o fato de quando a nossa oração, ela não é respondida. Eu queria que você pudesse declarar comigo, diga assim, pedidos inapropriados. Olha, alguns pedidos de oração, ainda que bem intencionados, eles são inapropriados. Você pode dizer, pastor, isso é possível? Haver uma boa intenção no nosso coração, mas ainda assim, aquilo pelo qual nós temos pedido ao Senhor, isso seja inoportuno, isso seja inapropriado. E eu já quero afirmar para você, olha, que pedidos inapropriados, eles não entram na categoria do peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Nós precisamos entender que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça e não apenas parte dela. Com isso eu quero declarar o seguinte, é fiel a palavra que diz, peçam, porque vocês receberão, busquem porque vocês encontrarão, batam porque a porta se abrirá, mas nós não podemos, fragmentar a palavra. Nós precisamos entender que a palavra, ela é um todo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que aquilo com o qual nós buscamos ao Senhor em oração, precisa estar alinhado com toda a sua palavra inspirada, amém? E muitas vezes, nós não temos respostas de nossas orações, porque ainda que bem intencionados, nós somos inapropriados. E nós vamos tentar revelar uma palavra de Deus para o seu coração, que mostre essa verdade aqui nessa tarde. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós, em Mateus capítulo 20, dos versos 20 a 23, que a mãe de Tiago e João se apresentam diante de Jesus e lhe faz um pedido inusitado. O texto vai dizer para nós que ela se apresenta diante do Senhor e diz assim, Senhor, eu quero pedir algo para o Senhor, que quando você entrar no seu reino, que um filho meu esteja sentado à sua direita e que o outro filho meu esteja sentado à sua esquerda. Um pedido certamente inapropriado e por isso não foi atendido. Sabe, irmão, nós precisamos entender que pedidos inapropriados, eles não são concedidos. Como é que nós podemos entender, então, o que vem a ser um pedido inapropriado? Um pedido inapropriado, ele traz consigo algumas características. Um pedido inapropriado, ele é utilitarista, ele é materialista, ele é privado de visão, ele é imaturo. E felizmente Deus nos ama demais para dizer sim a pedidos como esse. São pedidos que simplesmente visam a nós mesmos, que visam simplesmente a nossa própria glória, sabe, o nosso bem-estar. E a maioria de nós nunca se aproximaria de Deus com a intenção de fazer um pedido ruim. Mas o fato é que pedidos equivocados estão subindo aos céus o tempo todo. E sabe, meus amados irmãos, aqui a motivação da oração, ela precisa ser considerada. Sabe que frequentemente nós oramos por pessoas, é ou não é verdade? Nós oramos por nós e também nós oramos pelos outros. Nós oramos a Deus. Mulheres oram ao Senhor pelos seus maridos. Maridos oram pelas suas esposas. Pais oram pelos seus filhos. Entenda, nós devemos
fazer isso. Mas o interessante é que, muitas vezes, até orações legítimas como essas, elas podem ser equivocadas. Eu explico para você. Oramos para que maridos sejam transformados. Oramos para que maus hábitos sejam abandonados. É ou não é verdade? Nós ouvimos muito acerca de orações assim. Porém, muitas dessas orações, quando feitas, elas não visam a preocupação legítima com o envolvido, com aquele que é digno, é o objeto da nossa oração, mas simplesmente porque nós não aguentamos mais. Porque nós não aguentamos mais os maridos, não aguentamos mais as esposas, não aguentamos mais os filhos. Então, de fato, o que interessa para nós não é a sua transformação, não é a sua salvação, não é a sua libertação, mas é simplesmente o alívio da minha alma. E ainda que não haja nada de errado com isso, mas o fato é que essa é uma oração que ela não é verdadeira. Porque nós não expressamos de fato aquilo que se passa no nosso coração. E muitas vezes nós vamos travestindo uma roupa que não condiz com aquilo que verdadeiramente somos. E pedidos assim, orações como essa, elas entram na categoria de pedidos inapropriados diante de Deus. E por qual razão? Porque ele nos impede de encarar as nossas próprias falhas. Ele nos impede de encarar as nossas dificuldades de relacionamentos. A nossa intransigência em querer mudar. Nós queremos que os outros mudem e que, na medida em que mudam, vão se adaptando às nossas necessidades. Quando, na verdade, nós é que precisamos encarar realidades como essa. Então, olha, orações como essas, ainda que sejam bem intencionadas, elas podem sim ser inapropriadas. E por isso, muitas vezes, elas não são atendidas pelo Senhor. Sabe, meus amados irmãos, não há nada de errado em nós pedirmos ao Senhor que abençoe as nossas finanças. Você concorda comigo? Quem aqui não deseja ser próspero? Eu desejo ser próspero. E saiba que não há nenhum pecado na prosperidade. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que muitos homens e mulheres de Deus, eles eram extremamente prósperos. Então não há nenhum problema e não é nenhum pecado em nós orarmos pelas nossas finanças, em nós orarmos pelas nossas famílias, em nós orarmos pedindo por cura, por salvação, pela libertação de alguém, pedir pelo crescimento da igreja e etc. O fato é que Deus sonda e conhece o nosso coração. O fato é que Deus vê aquilo que ninguém vê. O fato é que Deus conhece aquilo que ninguém conhece. O fato é que Deus conhece aquilo que está por trás daquilo que pedimos. E muitas vezes, aquilo que é expressado audivelmente pela nossa voz não condiz com aquilo que está interiorizado no nosso coração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus sabe quando nós lhe pedimos algo para a sua glória e quando nós lhe pedimos algo para a nossa própria glória. Ele sabe quando os nossos motivos eles são destrutivos e muitas vezes Ele nos protege dizendo não. Então aquilo que parece de fato que, como se Deus estivesse sendo carrasco conosco, na verdade, Ele está nos privando e Ele está nos abençoando, porque Ele sabe que a nossa motivação, ela não é saudável. Ele sabe que a nossa motivação, ela não é santa. E Ele então nos protege, queridos. E Ele nos protege muitas vezes nos privando daquilo que nós mais desejamos. Antes de nós pedirmos algo para Deus, é sábio perguntar: e se Deus atender o meu pedido, isso trará glória para o seu nome? Isso vai edificar o seu nome? Isso vai exaltar o seu nome? Isso vai promover o seu reino? Isso vai ajudar pessoas? Isso vai me fazer crescer? Isso vai consolidar a minha fé? Nós precisamos entender, querido, que a nossa vida, ela aponta para uma eternidade.
Então nada é um fim em si mesmo aqui nesse plano. Então tudo que há em nós deve bendizer o nome do Senhor. Então as motivações dos nossos corações, elas devem ser consideradas. Será que a nossa motivação ela não tem sido inapropriada? Será que nós não temos pedido por algo que nós não deveríamos pedir? Ou talvez deveríamos ser mais coerentes no nosso pedido? E ainda dentro dessa categoria de orações inapropriadas, eu gostaria de considerar o mistério do sofrimento. Meus irmãos, o sofrimento ele é um mistério. Sabe, olha, às vezes a motivação por trás do nosso pedido de oração não está errada. Mas por alguma razão que nós não sabemos explicar, Deus diz não. E nós precisamos considerar esse fato. E quando nós consideramos isso, certamente nós precisamos entender que nós entramos no campo da soberania de Deus. Que Deus é aquele que faz, como diz nosso pastor Paulo, como quer, do modo que quer, no tempo que quer, com quem quer. Mas que também, se Ele não quiser fazer, Ele não fará. E Ele é Deus soberano para assim proceder. E ainda que muitas vezes nós queiramos entender, nós não poderemos. Porque aquele que é soberano, Ele simplesmente faz ou deixa de fazer. Então, por uma razão que muitas vezes nos é oculta, a gente vai percebendo que Deus nos diz não. Isso é um mistério e muitas vezes se constitui também um sofrimento na nossa vida. Mas há também o ainda não de Deus. É quando os olhos do Senhor, o ainda não, Deus está dizendo assim, olha, ainda não é tempo de dizer sim. Ainda não é oportuno dizer sim. Mas parece que como crianças diante de Deus, o ainda não se constitui como um não para nós. E nós, muitas vezes, nós não queremos aceitar essa realidade. Uma vez que nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Nós vivemos numa época assim, né, do fast food, é agora. Nós não temos mais paciência de esperar. Nós queremos, né, quando a gente está tentando conectar algo e não pega, a gente fica lá apertando, parece que vai mais rápido, mas não vai. Mas porque nós somos imediatistas e o nosso imediatismo também se constitui como algo inapropriado diante de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o tempo é de Deus. Ele não chega atrasado nem se adianta, ele chega no tempo certo. A Bíblia diz assim, olha, na plenitude dos tempos, no tempo preparado, no tempo oportuno, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio. Amém? Se o nosso Senhor Jesus Cristo veio no tempo oportuno, irmão, o que mais pode ser mais glorioso na nossa vida do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Então nós precisamos, de fato, considerar essas coisas. Então, diante disso, eu queria perguntar para você o seguinte: quando você ora, por que você ora? O que é que te leva ao lugar de oração? O que é que te induz a orar ao Senhor? Qual é o elemento motivador da tua oração? O que é que te faz orar? O que é que te faz buscar a presença do Senhor? Olha, eu creio que orações respondidas são um bom elemento motivador de oração. Você concorda comigo? Diga amém. Como é maravilhoso quando você ora por algo e você é atendido na sua oração, isso te motiva a orar mais. Isso deixa você robusto. Isso faz você crer ainda mais. Sabe quando você vai orar por alguém, por uma cura, e essa pessoa é curada? Você fica procurando onde é que está o próximo enfermo para que eu possa orar.
Agora, e quando você vai orar e a cura não acontece? E aí alguém chega dizendo, olha, tem mais alguém aqui para você orar por cura. Você quer se esconder. Porque você diz assim, se esse não foi curado, o que é que me garante que o outro vai ser? Não é verdade? Então, olha, orações respondidas são um bom elemento motivador de oração. Agora, nós já vimos aqui que pedidos inapropriados, que momentos inadequados, se constitui uma barreira para que as nossas orações elas não sejam respondidas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o fato que é improvável que todas as nossas orações sejam inapropriadas. Não é possível. Não é possível que você está sempre inapropriado diante de Deus na sua oração. Em algum momento, querido, nós vamos acertar, em nome de Jesus. Amém? Em algum momento nós vamos acertar. Mas o que é que poderia então estar bloqueando as nossas orações? O que é que pode estar impedindo as nossas orações? O que é que pode estar impedindo os céus de se abrirem e serem derramados sobre a nossa vida? Quando as orações, elas continuam sem resposta, a maioria das pessoas quer saber o que é que está de errado com Deus. Por que você não me responde? Por que você não me atende? E sabe por que a maioria de nós fazemos isso? Porque é muito mais fácil culpar a Deus do que encarar o fato de que talvez eu seja o problema. Do que encarar o fato de que talvez você seja o problema. Então, olha, além da categoria de orações inapropriadas, existem outros elementos que se constituem uma barreira para as nossas orações. E nós vamos chamá-los de destruidores de oração. E o primeiro que eu quero compartilhar com você, diga assim comigo, diga tudo menos oração. Sabe, talvez, para sua surpresa, o que leva uma oração a não ser respondida é a falta de oração. Aí você vai dizer assim, como assim, pastor? Uma oração não é respondida por falta de oração? É isso mesmo. O fato é que muitas vezes nós não nos comprometemos de fato com a oração. Nós não nos entregamos como nós deveríamos em oração. Nós não nos comprometemos de fato com um determinado motivo de oração. Nós temos um desejo, nós temos um anseio, nós temos até uma necessidade, mas nós não temos comprometimento. O fato é que às vezes nós nunca nos comprometemos de fato com a oração por um determinado motivo. Você até tem orado um pouquinho, mas você nunca se comprometeu de fato a orar com determinação e com fervor até ver o resultado da sua oração. Nós simplesmente desistimos. Nós não perseveramos. Oramos um dia, 2, 3, e logo chegamos à conclusão de que, olha, não é vontade de Deus. Se Ele não tem me atendido, não é vontade de Deus. E é muito mais fácil colocar isso diante de Deus do que ter que encarar o fato de que nós não perseveramos, de que nós não nos comprometemos, de que nós não somos fervorosos em oração. Como podemos saber de fato se nós temos orado ao Senhor? Então responda para você mesmo. Você tem orado com fervor, com regularidade e durante um longo período? Essas são características que demonstram um verdadeiro comprometimento de oração. Essas características de você orar com fervor. Fervor fala de confiança, fala de você de fato confiar e você não desistir, mas de você continuar crendo independentemente das circunstâncias. Então você ora com fervor e você ora com regularidade, você ora dia após dia, você apresenta a sua causa diante do Senhor e você ora por um longo período até que você veja o resultado da sua oração.
Mas, meus amados irmãos, muitas vezes, o fato de não orarmos, isso é um destruidor da oração, do resultado da oração. Responda para você mesmo, quando foi a última vez que você orou diligentemente por alguém ou por alguma coisa? Quando você orou ali, olha, fervorosamente. Você não desistiu, mas você permaneceu orando. Isso fala sobre vida de oração, querido. Então, por que aqui muitas vezes nós não vemos o resultado da nossa oração? Simplesmente porque nós não oramos. Simplesmente porque, de fato, não oramos. Então, essa é a primeira barreira que nós precisamos vencer na nossa vida. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos comprometer com uma vida de oração, amém? Segunda razão, diga comigo, pecado não confessado. Isaías 59, 2 diz assim, olha, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados escondem o rosto de vós, de modo que não vos ouça. Se você encobrir pecados e não confessar, eles contaminarão as suas orações. Sabe, meus amados irmãos, ainda que o pecado seja terrível na nossa vida, o maior problema da nossa vida não consiste exatamente no pecado, mas na maneira como nós lidamos com ele. A Bíblia vai dizer para nós que aquele a quem a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, talvez tenha pecado mais do que eu e você. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia vai nos ensinar, sabe, que ele de fato desnudava o seu coração. Quando ele tinha conhecimento do pecado, ele confessava o seu pecado. E por isso as suas orações, elas eram ouvidas. Então, olha, Deus espera que preservemos uma vida santa aos seus olhos. E se nos recusarmos a fazer isso, a viver assim, nós somos presunçosos em achar que Deus nos responderá, irmãos. Nós precisamos ter uma vida santa, amém? Alguém disse assim, olha, se você tolera o pecado em sua vida, não gaste fôlego em oração, a menos que seja oração de confissão. Nós precisamos ser íntegros na nossa maneira de viver, e se houver pecados, eles precisam ser confessados, amém? No nome de Jesus. Uma terceira razão que impede as nossas orações de serem atendidas, diga comigo, relacionamentos destruídos. Isso aqui, queridos, olha, é um calo no nosso sapato. Mateus 5, 23, 24 diz assim, olha, que antes da gente apresentar a nossa oferta diante do altar do Senhor, se nós tivermos um conflito não resolvido, nós precisamos resolvê-lo para que a nossa oferta seja aceita. Aceita por Deus. Porque ela pode até ser aceita pelos homens, mas diante de Deus ela não terá proveito algum. Perceba a profundidade disso. Perceba aquilo que a palavra do Senhor, ela está declarando para nós, irmãos. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer assim para nós, olha, que nós precisamos resolver a nossa vida. E olha que coisa interessante, a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro 3,7, a palavra é assim, olha, vocês maridos, vocês devem viver com as suas esposas, dando honra a elas como vaso mais frágil e como elas são herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Conflitos dentro do nosso lar, entre maridos e esposas. O Senhor está dizendo assim, olha, enquanto você não se resolver com ela, as tuas orações não serão atendidas. Meus amados irmãos, nós devemos tremer diante de uma palavra como essa. E sabe o que é que nós percebemos aqui? É que a maioria de nós subestima o quanto Deus está empenhado em edificar uma comunidade de amor, em edificar uma família. Mas nós subestimamos isso. Mas o Senhor está dizendo assim para nós, olha, são razões como essas que impedem vocês de serem atendidos nas suas orações. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, eu até quero atender você,
Eu até quero abençoar você, inclusive nisso que você tem pedido. Mas enquanto você não se resolver, eu não posso derramar essa bênção sobre a sua vida. Então nós precisamos, meus amados irmãos, resolver os nossos problemas de relacionamento, amém? Ele nos adota, Jesus nos adota em sua família e deseja refletir o nosso relacionamento com Ele no nosso relacionamento com o outro. O meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com o meu pastor, o meu relacionamento com vocês, o meu relacionamento de um modo geral, ele deve refletir o meu relacionamento com Cristo. Mas aí você vai dizer, pastor, mas e o que nós podemos fazer então com aqueles que de fato eles não querem um relacionamento conosco? A Bíblia diz assim para nós, olha, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. No que depender de você, resolva-se. Se ele não quiser, as tuas orações não deixarão de ser respondidas por isso. Mas você precisa se resolver. E você percebe como Satanás tem se levantado e causado males terríveis dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas comunidades de fé, porque ele sabe que se nós permanecermos assim, as nossas orações não serão atendidas. Lá em Mateus 25, dos versos 31 a 46, a Bíblia nos ensina que fazer o bem para os nossos irmãos é o mesmo que fazer o bem para o próprio Jesus. Mas olha, o inverso também é verdade. Fazer o mal para o meu irmão é o mesmo que fazer o mal para o meu Senhor Jesus. Então olha, em suma, relacionamentos destruídos impedem que orações sejam respondidas. Então nós precisamos encarar isso com muita seriedade, irmãos. Porque às vezes a oração até tem sido legítima, mas a motivação ela é inapropriada. Nós não queremos encarar o fato de que existe algo aqui, não no outro, mas aqui, dentro de mim, que precisa ser transformado, que carece de um toque da glória de Deus. E Deus, Ele quer te abençoar, amém? Uma outra razão que nos impede de termos as nossas orações respondidas, diga comigo, egoísmo. Tiago 4,3 afirma, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Meus irmãos, pedidos egoístas são como uma barreira entre nós e Deus. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês não recebem porque vocês são egoístas naquilo que vocês têm pedido. Vocês têm pedido para o seu próprio bem, para o seu benefício e simplesmente isso. Ele está falando aqui, olha, de alguém que não se importa devidamente com o outro. Minha esposa compartilhava comigo acerca de um trabalho que é desenvolvido por uma determinada igreja. Trabalho como esse que nós fazemos, de distribuir comida para aquele que tem fome. E aí um irmão na fé chega e diz assim para o outro irmão, por que você faz isso? Por que você fica perdendo seu tempo com esse tipo de trabalho? Por que você não vai ficar com a sua família? Egoísta. É claro, querido, que nós devemos, sim, passar tempo com a nossa família. Mas isso não significa dizer que nós não podemos estender a mão para o outro e abençoar. Aliás, foi o nosso Senhor Jesus mesmo que disse, olha, você deve dar de comer àquele que tem fome, você deve vestir o nu, e quando você fizer uma coisa como essas a esse, você está fazendo a mim. E o Senhor está dizendo, olha, quando vocês são egoístas, quando vocês estão pedindo só para vocês mesmos, vocês pedem mal. E é por isso que vocês não recebem, e se constitui uma barreira entre nós e Deus. Então, imagine se os seus pedidos se tornassem públicos e eles fossem algo do tipo assim, você estivesse orando aqui no nosso meio, eu convidasse você para orar e você dissesse assim, Senhor, me faça enriquecer, Senhor, me faça ser famoso,
Senhor, eu quero ter muito dinheiro, eu quero me divertir muito, eu quero passar finais de semana na praia, eu quero passar finais de semana viajando, eu quero conhecer países, eu quero ir a muitos lugares. Certamente esse não é o tipo de palavra que comumente usamos na nossa oração. Você concorda comigo? Mas muitas vezes é isso que está no íntimo do nosso coração. E aí aquele que sonda e conhece o nosso coração, ele não pode nos atender, porque o nosso pedido, ele é egoísta. É simplesmente para nós. Agora, quando você pede para a glória de Deus, aí tudo é diferente. Tudo é diferente. Sabe, o Senhor, ele faz pequenas coisas na nossa vida, para que a gente tenha sinais de que Ele pode e Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Como a gente compartilhou aqui, hoje é aniversário do nosso pastor Paulo, né? Aí firme e forte, e hoje pela manhã ele estava dando um show, né? Como há muito tempo ele queria, e hoje deu tudo certo, né? Todo mundo cooperou para isso. É verdade que realmente o homem hoje estava com faro de gol. E aí essa semana a gente estava compartilhando, estava conversando, e eu disse assim, olha pastor, e ele disse, olha, vai jogar lá de cima, aquele meu sapato escorrega muito. Eu disse assim, fique tranquilo que a sua chuteira eu vou dar para você, é o meu presente para você. Aí eu comprei uma para mim e uma para ele, igualzinha. Talvez tenha sido por isso, né? Que ele arrebentou, né? Mas aí, gente, olha, e aí a gente deu esse para ele, e ele chegou lá realmente e jogou muito bem. Mas onde eu quero chegar, e quando é ontem, aí Breno está ali atrás e disse assim, pastor, o senhor tem sapato society? Eu digo, não, eu tenho chuteira. Não, porque eu tenho um para lhe dar. O que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Que quando você abençoa alguém, você é abençoado. Querido, eu estou falando de uma coisa que é, sabe, tão assim, a gente jogava até descalço. A gente passaria sem isso. Mas o fato é que se Deus faz isso com uma chuteira, meu pastor, o que é que Deus não pode fazer com coisas maiores na nossa vida? O fato é que Deus espera que a gente possa deixar de ser egoísta, deixar de olhar para nós mesmos e olharmos mais para o nosso irmão, abençoarmos aqueles que estão passando necessidades. E aí, olha, não há nenhum pecado em você pedir para si, mas que você não peça mal. Mas que aquilo que você tem, você possa estender para abençoar a vida de alguém. Quando Jesus fez a oração, o modelo que nós chamamos de Pai Nosso, os seus primeiros pedidos foram que o nome de Deus fosse reverenciado, que viesse o seu reino, que fosse feita a sua vontade. E essencialmente o oposto disso são orações egocêntricas. Quando nós só pedimos para nós mesmos, quando nós só pedimos para o nosso bem-estar, quando tudo se resume em nós, quando não há glória de Deus nisso, nós somos egoístas. E o egoísmo impede as nossas orações de serem respondidas. Mas Deus quer abençoar você, amém? E por fim, diga comigo, uma fé inadequada. A Bíblia vai dizer para nós, em Tiago, capítulo 1, dos versos 5 a 8, que nossos pedidos ao Senhor devem ser feitos com fé e não duvidando. Precisamos de fato crer que Deus é poderoso. Precisamos crer que Deus é Deus. E precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam conforme diz a sua palavra. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos realmente crer que Ele é capaz de agir em nosso favor. A Bíblia vai dizer para nós que o Senhor prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação. E que viria um filho da promessa. E quando esse menino nasce, a Bíblia diz então que ali pela sua adolescência, o Senhor diz assim, agora me entregue o seu filho. Querido, Abraão
creu que Deus era poderoso. O Hebreus vai dizer para nós, ele creu a tal ponto que se ele fosse morto, ele era poderoso para fazê-lo ressuscitar, mas que ele cumpriria a sua palavra. Nós precisamos crer de fato no Deus em que nós servimos. Meus irmãos, a nossa fé não pode ser inadequada, nós temos que crer. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Deus. Então, olha, não duvide, mas creia. Porque aquele que crê, vê a glória de Deus, declara a sua palavra. Então, a dúvida, ela é inadequada para aquele que crê. Ou você crê ou você não crê, não tem meio termo. Você não pode crer assim, desconfiando. Se Deus disse, eu creio. E nós precisamos crer nisso. É como alguém disse certa vez, disseram assim, é impossível, porque dizem que foi uma baleia, alguns dizem que foi uma baleia que engoliu Jonas. Porque a baleia tem uma garganta pequenininha que só passa uma sardinha. E aí um colega certa vez disse, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu cria. A gente tem que crer, irmãos. E muitas vezes o crer, ele vai fugir dessa razão. E a gente vai ter que crer. E aqueles que creem, eles vão ver a glória de Deus na terra. Às vezes a gente quer crer, colocando isso para os céus, mas o Senhor está dizendo, não, é na terra que você vai ver a glória ser manifesta, amém? Quanto mais você se convencer da capacidade de Deus, mais você desfrutará do seu poder, creia. Tenha uma fé adequada. Se a verdade fosse conhecida, veríamos que muitas vezes você e eu, nós somos os únicos obstáculos que nos impedem de receber o milagre de Deus. Saiba que antes de atender o seu pedido, Deus quer que você cresça. Deus quer que você abandone o seu pecado. Deus quer que você mude a sua atitude, que você pare com essa prática, que você acabe com esse padrão, que você reconcilie-se naquele relacionamento, que você se arrependa. Talvez nenhum de nós consiga realmente entender o quanto Deus deseja mudar aquela circunstância impossível. O quanto Deus deseja tocar aquela pessoa intocável. O quanto Deus tem o desejo de remover aquela montanha intransponível na nossa vida. Mas a verdade é que Ele se importa conosco. A verdade é que Ele é fiel e que Ele quer sim suprir as nossas necessidades. Que Ele quer atender os nossos pedidos. Basta darmos liberdade para que Ele possa agir. Então, creia, Deus... Você pode crer que o não de Deus é muito mais do que um não. Deus quer tratar comigo e com você. Quando Deus disser não para nós, é tempo da gente parar. E é tempo da gente pensar. É tempo a gente olhar para nós mesmos. Porque, a sua palavra é fiel. E Ele disse, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então é tempo da gente olhar para nós. É tempo da gente olhar para nós e a gente pensar assim, será que não sou eu? Será que os meus pedidos não são inapropriados, não são inoportunos? Será que aquilo que eu tenho pedido não está em acordo com a palavra de Deus? Será de fato que aquilo que eu tenho pedido, eu não tenho feito da maneira como eu devia fazer? Será que de fato eu não tenho me comprometido na oração? Será que eu não tenho tido realmente uma vida de oração? Será que não há pecado não confessado na minha vida? Será que existe algo oculto? Será que não existem relacionamentos destruídos? Dentro do nosso lar, ou mesmo fora dele? Será que não há uma fé inadequada? Será que eu não duvido quando eu deveria simplesmente crer?
O que devemos fazer quando Deus diz não? É tempo de olharmos para nós. Se você tem experimentado um não de Deus, você pode ter certeza que nessa noite o Senhor está falando comigo e está falando com você. E o Senhor está dizendo: eu quero que você cresça. Eu quero que você abandone esse pecado. Eu quero que você mude essa atitude. Eu quero que você pare com essa prática. Eu quero que você se reconcilie. Deus quer te abençoar. Deus quer me abençoar. E muitas vezes Ele não faz isso por causa de nós mesmos. Então é tempo de nós nos arrependermos. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus continue ministrando por ela a sua vida. Amém? Se coloca de pé aí, eu quero orar por você, eu quero orar pela minha vida também, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. E a Tua palavra diz para nós que todas as coisas são possíveis àquele que crê. A Tua palavra diz para nós que a impossibilidade do homem é possível para Deus. A Tua palavra diz para nós: tudo quanto vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A Tua palavra diz para nós: o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes concederei. Mas muitas vezes nós estamos diante do Senhor e o Senhor nos tem dito não. E nessa noite, Pai, nós queremos entender o não do Senhor na nossa vida. Nós queremos entender aquilo que está por trás, Senhor. E nessa hora, no nome de Jesus, nós queremos nos arrepender dos nossos pedidos inapropriados. Quantas vezes, Senhor, nós temos chegado a Ti legitimamente, mas são pedidos inapropriados, Senhor, que não condizem com aquilo que está no Teu coração. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nos arrepender de tudo aquilo que é material na nossa vida, materialista na nossa vida. Nós queremos nos arrepender da nossa imaturidade, Senhor. A Tua palavra diz para nós: vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas eu ainda tenho que dar leite a vocês. Vocês já deveriam ser mestres sobre esses assuntos, mas eu tenho que explicar de novo os fundamentos a vocês. Senhor, nós queremos nos arrepender no nome de Jesus. Nos perdoa e nos faz entender que na verdade o Teu não é sim sobre as nossas vidas, mas é o sim do Senhor. Porque aquilo do que o Senhor nos priva, Pai, é infinitamente melhor do que aquilo que nós temos pedido para nós mesmos, Senhor. Porque a nossa visão é limitada, é pequena, é equivocada, Senhor. Nos perdoa no nome de Jesus. Nos perdoa no nome de Jesus. Nós não queremos mais, Senhor, orar por pessoas pensando em nós. Nós não queremos mais, Senhor, abençoar pessoas pensando em nós. Mas nós queremos fazer por elas, Senhor. Nós queremos de fato olhar para elas e sentir a dor do Teu coração por elas. Como diz, Senhor Deus, o Judson: eu pedi ao Pai para revelar o Seu coração para mim. E quase eu não podia suportar
Porque nessa hora, Senhor, existem tantos que estão de fato se perdendo. Tantos, Senhor Deus, que estão decretando nessa hora uma separação eterna do Senhor, que nunca mais, meu Deus, poderão desfrutar da tua glória, que não poderão entrar no teu reino. E nós estamos com pedidos inapropriados diante do Senhor. Nós pensamos em nós mesmos, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Nos limpa, Senhor, nos purifica. Em nome de Jesus. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a chegar à tua presença pelo Senhor. Que os nossos corações estejam em ti. E nós te pedimos nessa hora, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão, Senhor, da humanidade. Oh, Senhor, nós temos andado errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mas nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, perdoa-nos. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa nação. Que haja, Senhor, salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja vida abundante, gloriosa, eterna. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, porque nós não temos nos comprometido na oração, Senhor, porque nós não temos sido fervorosos, porque nós não temos, Senhor Deus, orado até ver o resultado da nossa oração. Nós desistimos fácil. Nós deveríamos orar dia e noite pela salvação dessa nação. Deveríamos orar dia e noite pela salvação da nossa cidade. Mas nós não oramos. Meu Deus, nos perdoa. Nos perdoa, meu Pai. Nós queremos estar comprometidos. Nós queremos nos chegar à tua presença com fervor, com regularidade e em todo o tempo com perseverança. Em nome de Jesus. Ei, Amassuriandaraiabás. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos pecadores. Nos limpa, Senhor. Nos purifica, meu Deus. Nós apresentamos ao Senhor as nossas culpas. É culpa nossa, é culpa da igreja, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que quando nós não confessamos os nossos pecados, o Senhor esconde o rosto de nós. Mas vem nessa tarde, Senhor, nessa noite. Perdoa os nossos pecados no nome de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, diz a tua palavra,
Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que seja assim agora, pelo sangue de Jesus, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão pelos relacionamentos destruídos. Nós declaramos no nome de Jesus que no que depender de nós, nós teremos paz com todos os homens. Senhor, nós queremos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos no Senhor. Nós te pedimos perdão pelos relacionamentos destruídos dentro do nosso lar. E nessa hora, no nome de Jesus, eu aproveito, Senhor, para abençoar cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, em nome de Jesus. Aquilo que estava destruído seja agora restaurado, que seja agora restabelecido, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, cada família dessa comunidade, que haja paz em cada lar, que haja harmonia em cada lar, que haja bênção do Senhor sobre os lares dessa comunidade, em nome de Jesus. Que venha a Tua glória, Senhor, que venha o Teu reino, Senhor, sobre cada lar dessa comunidade. Nós oramos para que a paz do Senhor se estabeleça sobre os lares. Que cada lar reflita o relacionamento de Cristo conosco. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos arrepender de cada egoísmo. Nós sabemos que nós podemos pedir por nós. Nós sabemos que nós podemos colocar diante do Senhor, e a Tua palavra nos ensina a fazer isso. Ela diz, olha, apresentem diante de Deus todas as vossas necessidades, os vossos sonhos. Nós podemos fazer isso. Mas nós não queremos ser egoístas, Senhor. Nos perdoa pelo egoísmo, meu Deus. Nos perdoa no nome de Jesus. Nos perdoa porque muitas vezes nosso pedido é ilícito diante do Senhor. E o Senhor às vezes olha para nós e diz, eu até quero te abençoar, mas eu não posso porque você tem iniquidade no seu coração. E para o seu bem eu digo não, porque senão você vai se destruir. Perdoa o nosso egoísmo, Senhor, no nome de Jesus. Nos sara, Senhor, dessa síndrome desgraçada. Quando nós somos egoístas, nós nos tornamos semelhantes ao diabo. Senhor, em nome de Jesus, que se desfaça da nossa vida todo o egoísmo. Nós queremos glorificar o Senhor, glorificar o Teu nome e estender a nossa mão para abençoar o nosso irmão. Em nome de Jesus, que a nossa vida seja pautada em reverenciar o Senhor, em almejar que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. E ainda, Senhor, nós queremos nos desfazer de toda a fé inadequada. O Senhor é Deus. O Senhor faz. O Senhor pode. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor é Deus. E nessa hora, Pai, no nome de Jesus, entendendo que o Senhor pode e quer agir em nosso favor, nós queremos nessa hora, Pai, colocar agora a nossa vida diante do Senhor, e nós não queremos duvidar, mas simplesmente crer. Nós queremos ter uma fé adequada. O Senhor é o nosso Deus. Foi o Senhor quem disse, haja e ouve. É a Tua palavra que diz, se Ele não poupou o Seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas.
Esse é o nosso Deus. E nós estamos dizendo nessa tarde, Senhor, que nós estamos tirando a roupa de uma fé inadequada. E nós estamos assumindo um lugar no Senhor, aonde o Senhor Deus diz e ponto final. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que Tu és fiel para suprir as nossas necessidades, para atender os nossos pedidos. E nós Te damos liberdade para que o Senhor haja no nosso meio. Eu abençoo, Senhor, os meus irmãos aqui. Eu abençoo os nossos irmãos que estão nos outros lares. Eu abençoo você que está pelo Instagram. No nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Receba nessa noite a bênção do Senhor sobre você. Seja tocado aonde você estiver agora. Seja curado aonde você estiver agora. Você que ainda não tem Jesus, seja salvo agora pela fé. Creia em Cristo e seja salvo agora em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por isso. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a eterna comunhão do seu Espírito pare sobre nós e sobre nós permaneça desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.